Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Valor, nosso momento diário de reflexão, e o nosso tema de hoje é o hábito mais difícil de todos, desaprender. Um dos maiores desafios do crescimento pessoal não é só aprender algo novo, mas desaprender o que não serve mais. Habilidades obsoletas ou coisas que você precisa mudar. O primeiro passo, sem dúvida, é estar aberto à mudança. Quebrar o paradigma de que você já está perfeito. E sim, entender a necessidade de continuar se desenvolvendo. Quebrando essa resistência ao que temos ou o que teremos de novo e tentar aprender. Porque muitas vezes não é o que falta de conhecimento que nos trava, mas o apego ao que já conhecemos, o viés de escassez. Depois vem a repetição consciente. Assim que a gente aprende algo novo pelo treino, pela repetição, precisamos praticar até que a gente consiga substituir as antigas habilidades ou hábitos. E o terceiro, sem dúvida, é identificar o gatilho, aquilo que nos dispara um comportamento negativo, um comportamento obsoleto. Pode ser uma emoção, um ambiente, uma pessoa, uma atividade, um aplicativo. E quando reconhecemos esse ponto de partida para a nova mudança, é começar a construir uma nova rota e ter um propósito claro. Em seguida, eu gosto de construir programas de recompensa. Todo hábito novo que eu começo a criar na minha jornada é criar um programa de recompensa, um objetivo para alcançar aquilo, para quebrar este ciclo e também atingir os resultados e comemorar novos hábitos positivos, sejam pequenas celebrações ou até reconhecendo o nosso próprio avanço. E por fim, talvez o ponto mais importante aqui é a consciência que nos sustenta a mudança. É entender que vamos estar atentos a não repetir velhos padrões, velhos hábitos e tentar reforçar que a mudança vem com esforço. Não só como uns vícios silenciosos, mas como qualquer hábito ruim. Às vezes a gente pode falhar, mas desaprender exige abertura, disciplina, vigilância, coragem para escolher todos os dias o que vamos nos tornar e o que vamos aprender e desaprender. Então, contribuindo com isso que o Will acabou de trazer, eu acredito que desaprender é um processo, não é um evento. Pequenos passos consistentes fazem toda a diferença, e isso foi o que o Will acabou de trazer pra gente. E assim, mas por que é tão difícil desaprender algo? É porque o nosso cérebro, quando ele constrói um hábito, ele vai criando caminhos automáticos, e desfazê-los exige um esforço muito grande, um esforço consciente. O primeiro passo é a gente identificar os maus hábitos. Como a gente vai reconhecer os padrões que não servem mais para a nossa vida, os objetivos? Parar e pensar isso. E uma forma interessante de fazer isso é criar uma rotina de reflexão. Sei lá, bota o despertador para um horário X da noite, um horário que vai estar próximo aí dormir, sei lá. E dessa forma a gente vai fazer algumas perguntas para nós mesmos. E uma delas pode ser: o que eu fiz hoje que eu devo deixar de fazer? O que seria o que a gente precisa desaprender, tirar da nossa rotina? Então esse exame da consciência ele valiosa para a gente descobrir quais são os maus hábitos. Que o principal ponto para desaprender algo é a gente substituir esse comportamento ou essa informação por algo novo. Então a gente precisa criar novos hábitos no lugar deles. Colocar algo produtivo. Imagina que a gente está acostumado a ficar muitas horas no celular. E aí, nesse exame da consciência, a gente identifica esse ponto e como a gente pode substituir isso? Carregando, talvez, um Kindle ou deixando um livro em cima da mesa, algo assim, para que quando for a gente vê aquele gatilho, tô sem fazer nada aqui, vai lá e troca esse hábito de ficar rolando o feed por ler um livro. Comece lendo 2 páginas, já é o suficiente para quebrar esse gatilho inicial. E como o Will falou, de criar recompensas para fortalecer isso e no longo prazo isso se tornar um novo comportamento padrão. Bom, acho que a gente sempre volta pro famoso mundo VUCA, né? Que é o que a gente vive atualmente. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a primeira verdade sobre esse assunto é que a sua capacidade de adicionar conhecimento é menos importante que a sua capacidade de substituir conhecimento obsoleto. E puxando o gancho também, a segunda verdade sobre esse assunto é que o que te impede de desaprender não é a falta de informação nova, mas o seu apego emocional ao que te trouxe até aqui. A gente já ouviu diversas vezes, e isso é um grande perigo, né? Aquela frase de eu já sei ou sempre fizemos assim, e isso é um problema que acaba nos impedindo de avançar, né? E a terceira verdade sobre esse assunto é que o desaprendizado não é um exercício intelectual de mente aberta, ele é uma ação. A única maneira de desaprender um método antigo é a gente se forçar a testar um método novo. Portanto, a habilidade de desaprender, ela é o motor do reskilling e do upskilling também, que o mercado tanto demanda, né? E dessa forma a gente finaliza mais um episódio dos 5 Minutos de Valor. Quero pedir o seu like, seu compartilhamento, deixe um comentário e aguarde a gente para o próximo